2014, durante o último ano da Faculdade de Jornalismo, tive o imenso prazer de apresentar a palestra que Laurentino Gomes fez durante a semana acadêmica do curso. Foi a primeira vez que ouvi falar do autor, que também é jornalista, e de suas obras. Há 10 anos coloquei seus livros na minha lista e hoje finalmente finalizei a leitura. 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É o primeiro livro da trilogia que englobam também as obras 1822 e 1889. E como fica claro em seu subtítulo, é uma leitura que narra a história da família real portuguesa e da mudança da corte para o Brasil no fatídico ano. Com o objetivo de fugir das tropas de Napoleão Bonaparte que estavam invadindo Portugal, o então príncipe regente Dom João VI e a família real, além de milhares de acompanhantes, entre eles pessoas da nobreza, conselheiros reais, militares, juízes, advogados, comerciantes e suas famílias, entre outros, abandonaram Portugal e transferiram a sua corte para a colônia. Era um grupo enorme, entre 10 mil e 15 mil pessoas, principalmente se levarmos em conta que na época a capital Lisboa tinha 200 mil habitantes. O número pode variar, já que o embarque foi feito às pressas e muitos nomes não foram catalogados. A obra aborda o impacto que a chegada da família real portuguesa causou no desenvolvimento do Brasil, ressaltando aspectos históricos, políticos, sociais e culturais. Denominado como período joanino e surpreendendo esta jovem leitora que desconhecia o nome, os anos entre 1808 e 1821, que foi o período em que a família real portuguesa permaneceu em terras brasileiras, retrata o momento em que o Brasil se tornou Reino Unido com Portugal e Algarves. Feita às pressas, a fuga foi desafiadora para os tripulantes. No começo do século XIX, as viagens marítimas eram consideradas uma aventura muito perigosa. Por isso, exigiam uma preparação demorada e cuidadosa, devido às tempestades, aos ataques surpresas dos corsários que infestavam o Atlântico, as doenças e os naufrágios. Há 200 anos, os navios eram cápsulas de madeira lacradas, desenhados para impedir a infiltração da água do mar e sobreviver às violentas tempestades oceânicas. Logo, ter uma tripulação tão grande era estar sujeito a não chegar ao destino final. Com pequenas escotilhas que permaneciam fechadas a maior parte do tempo, tornando o ambiente asfixiante e sem ventilação, a situação piorava sob o sol equatorial que transformava as embarcações em saunas flutuantes. Não havia água corrente nem banheiros. Com o calor, a água apodrecia logo, contaminada por fungos e bactérias. Os depósitos de mantimentos eram infestados de ratos e baratas, e a falta de frutas e alimentos frescos ocasionavam a deficiência de vitaminas, enfraquecendo e adoentando os tripulantes. A travessia era realmente um risco a se correr, e o estado que a família real chegou ao Brasil foi deplorável. Com o objetivo de consolidar algumas das principais conquistas da Revolução Francesa, Napoleão tinha como objetivo principal romper de uma vez por todas os laços entre portugueses e ingleses e com a economia da Inglaterra ao bloquear os principais portos de Portugal, o chamado Bloqueio Continental, decretado pelo general francês em 1807. A narrativa destaca ainda a situação deplorável em que o povo português ficou com a fuga da corte, deixando os portugueses à mercê do exército francês, completamente abandonados e indefesos. Na manhã do dia 30 de novembro de 1807, dia seguinte à partida da família real, um pequeno terremoto sacudiu a cidade de Lisboa. Entre 1807 e 1814, Portugal perdeu 500 mil de habitantes. 1/6 da população pereceu de fome, ou nos campos de batalha, ou simplesmente fugiu do país. Dom João era um príncipe regente medroso, e isso influenciou todas as suas decisões durante o seu reinado.
ele teria chances de vencer as tropas francesas que estavam cansadas, famintas e praticamente destruídas devido à falta de planejamento e estratégia de seu comandante, o general Junot. Oficial de segunda linha, dos 25 mil soldados que deixaram a França, 700 já tinham morrido sem entrar em combate. Voltando ao Brasil, os portugueses tentaram impor à colônia algumas mudanças, copiando as estruturas das construções de Portugal, os costumes, as formas de se portar, a culinária, entre outros. Mas para os brasileiros não foi tão fácil se adequar aos costumes dos portugueses. Apesar de investir no crescimento e nas melhorias do país, a escravidão predominava no comércio local. Os esforços de Dom João para melhorar os meios de comunicação e transporte, as estradas e criar a unificação de um exército forte facilitaram ainda mais o comércio de escravos. Quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, os navios negreiros que vinham da costa da África descarregavam no mercado do Valongo, o mercado negreiro do Rio de Janeiro, entre 18 mil e 22 mil homens, mulheres e crianças por ano. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 10 milhões de escravos africanos foram vendidos para as Américas. O Brasil, maior importador do continente, recebeu quase 40% desse total, algo entre 3,6 milhões e 4 milhões de cativos, segundo estimativas pela maioria dos pesquisadores. Apesar de indeciso e inseguro, Dom João tinha planos grandiosos para o Brasil, sendo responsável por inúmeras ações que trouxeram o desenvolvimento, a civilidade e a cultura e que foram de grande importância para a criação do país. A narrativa de Laurentino Gomes, assim como a de Pedro Doria e Reinaldo José Lopes, simplifica os textos acadêmicos, tornando a leitura de fácil entendimento, visto que é preciso também focar no contexto da história. Essa com certeza é uma trilogia essencial para os apaixonados por história, principalmente para nós brasileiros entendermos a base de desenvolvimento que o Brasil teve e como o passado afeta sim o presente. Ou, como diz o autor citando uma passagem de Christopher Lee, as pessoas fazem a história, mas raramente se dão conta do que estão fazendo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!